Você entender algo não significa que você aprendeu. E significa menos ainda que você mudou porque você sabe desse algo. Eu sou Monique Moleiro, aqui do Com Amor, e eu vou te explicar melhor essa ideia. Entender algo é como estudar para alguma prova. Você consegue reproduzir o conteúdo no dia seguinte. Mas se não houver uma repetição, uma revisão de tudo isso, esse conteúdo se perde. Você leu, entendeu, compreendeu o que estava sendo dito ali, mas aquilo não ficou. Agora, se você revisa esse conteúdo, é possível que você aprenda. Então, aprender requer você estudar de novo, você reler, você até bolar uma forma de traduzir a teoria para a prática, para que você consiga aplicar o que você aprendeu. Porém, você aprender algo, você entender como colocar aquilo em prática, e às vezes até colocar uma vez ou outra em prática mesmo, isso não significa que você mudou com esse conhecimento. Porque aprender não significa necessariamente que você vai continuar fazendo essa coisa que você aprendeu. E é só nessa aplicação e nessa constância que a mudança acontece de fato. Isso significa que se você tem constância na aplicação de algo, existiu um tempo para que essa mudança, essa transformação de fato se consolidasse em você. Coisas que parecem simples, na prática, podem não ser. Vamos para alguns exemplos mais práticos, para vocês entenderem melhor ainda o que eu tô querendo dizer. Se você pega um treino de academia, você pode ver uma pessoa fazendo o treino, você entende como fazer. Só que é na prática, na execução daquele exercício, que você de fato sabe se você consegue fazer ou não, e se você de fato aprendeu o que você viu outra pessoa fazendo, certo? Aí você faz, você aprende como fazer. Só que é na constância da repetição ao longo do tempo dessa atividade que as coisas em você de fato mudam. Então, no caso de um exercício na academia, você vai ver com o tempo o seu músculo crescendo, por exemplo. Outro exemplo, você sabe ler, provavelmente. Você deve saber ler se você está aqui me ouvindo. Mas se você não tem um certo hábito de ler um livro, por exemplo, o saber ler não significa que você vai conseguir pegar um livro do nada e conseguir ler esse livro até o final. E entenda, não é porque você não tem a habilidade de ler, você sabe ler. Só que talvez você não consiga se concentrar direito. Talvez você fique ali por 10 minutos e já ache aquilo meio chato. Parece que outras coisas são mais importantes. Tem outras coisas te chamando mais atenção do que aquelas páginas do livro. O foco já foi pro beleléu, você fecha o livro achando que aquilo não é pra você. Ou você ainda não tem bagagem suficiente para de fato entender o que aquele livro tá tentando te dizer. Por exemplo, entender uma linguagem muito complexa, ou um raciocínio de uma área muito específica, ou não conhece certas palavras, por mais que, no geral, a gente conheça a nossa língua portuguesa. E isso acontece e aconteceu comigo. No começo, o livro me exigia muito mais foco mais esforço para me concentrar. E depois isso foi ficando mais fácil. Mas alguns livros um pouco mais técnicos, por exemplo, eu leio mais devagar para, de fato, conseguir entender e absorver o que eu tô lendo. Mas, por exemplo, fui ler Dostoiévski, assim, não sei se eu entendi alguma coisa, entendeu? Porque as coisas também são graduais. A real é que é preciso treinar mesmo para conseguir ler um livro. Mesmo você sabendo ler, se você não tiver habituado a isso. Porque simplesmente isso exige outras habilidades que talvez nesse momento você não esteja treinando. E é justamente por isso que coisas aparentemente simples precisam de constância para serem executadas e levam tempo, porque você precisa treinar, você precisa desenvolver habilidades nesse processo. E isso, obviamente, não vai acontecer de um dia para o outro. Então, entenda que a gente aprende algo com tempo, as coisas levam tempo. Se você quiser aprender inglês, mesmo você querendo muito, você não fala nada de inglês, você quer muito aprender inglês, não adianta você pegar em um dia,
ver tudo em inglês e achar que você vai aprender e sair falando inglês, porque não vai. Nem você querendo muito, não vai aprender inglês de um dia para o outro, não vai aprender de um mês para o outro. Então precisa de treino, precisa de constância, de repetição e precisa de tempo para que as coisas sejam aprendidas e automatizadas dentro de você e assim gerem uma transformação. E esse entendimento é algo que parece simples, mas também nem sempre é. E ele me deu muito mais empatia comigo mesmo, para entender certos processos na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa assim estudiosa, gosto de estudar, e desde que eu criei o Com Amor em 2017, eu sempre estava estudando algum assunto sobre empreendedorismo para, de fato, melhorar o meu negócio e melhorar as minhas habilidades, aprender coisas que eu precisava aprender. E às vezes eu pego meus cadernos mais antigos assim e me deparo com coisas que eu fui entender muito recentemente. Tópicos que eu jurava que eu nunca nem tinha visto na minha vida. E aí eu pego um caderno antigo e, na verdade, eu já tinha estudado isso há anos atrás. E é um choque para mim perceber que eu já tinha entrado em contato com aquele assunto antes. E estudado exatamente a mesma coisa que eu tô estudando agora. E agora parece que de fato tá entrando na minha cabeça. E aí o que mais me gera um desconforto é parar pra pensar que, caramba, eu tô entendendo um negócio agora e colocando em prática algo que eu já poderia ter aplicado há anos atrás. Imagina o tanto de tempo, de habilidade, de dinheiro até que eu perdi, porque eu estudei algo lá atrás que talvez eu não tivesse entendido completamente, mas eu, por causa disso, eu deixei de aplicar durante muito tempo e aí agora só que eu tô começando a fazer isso. Mas aí, entender esse processo, essa ideia de que as coisas levam tempo, parece tão óbvio falando, né? Mas essa coisa do caderno, ela me pegou, porque a gente não tem ideia do quanto as coisas demoram e o porquê. Entrando numa outra parte aqui da conversa, o porquê que isso acontece. Por que eu falo que me deu mais empatia? Eu entendo hoje, olhando pra trás, que, talvez naquela época, beleza, eu estudei alguma coisa, eu entendi sobre aquilo, mas talvez eu não tivesse as outras habilidades adjacentes para conseguir colocar aquilo em prática. Ou talvez eu nem tivesse compreendido tudo o que eu tinha que compreender. Eu não tinha a bagagem necessária. Como eu falei do Dostoiévski, sabe? Eu tô ali, tô estudando, tô entendendo algumas coisas, mas tem outras que eu ainda não tenho a bagagem para compreender completamente. Talvez eu não tivesse entendido como colocar em prática dentro da minha realidade. Talvez eu não tivesse compreendido como adaptar algumas coisas. Talvez eu tivesse mais focada em estudar a quantidade de coisas do que a qualidade delas. E talvez, sinceramente, eu ainda fosse um tanto quanto orgulhosa para achar que aquilo talvez não se aplicasse a mim. Sabe aquela ideia do comigo é diferente? Comigo vai ser diferente? Eu não vou precisar disso. As pessoas precisam. Todo mundo, todo o resto precisa, mas eu, o alecrim dourado, não. Vai nessa, né? Enfim, são vários fatores, sabe? Então eu entendi que até meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas habilidades precisam de tempo para maturar. E é literalmente daí que vem a sabedoria e a maturidade. Hoje eu vejo o meu eu do passado com um pouco mais de empatia por não ter aplicado as coisas que um dia eu já estudei, né, muito tempo atrás, porque talvez realmente eu não tivesse a capacidade de assimilar as coisas que eu estava estudando na época e não fosse mesmo capaz de aplicar. Então é sempre uma busca constante em tentar me tornar uma versão melhor, a pessoa que eu quero ser. E aí eu entendi que isso vai levar tempo. E eu repito, é uma busca constante. Porque eu também sei que eu vou vacilar em alguns momentos. E é importante lembrar que é preciso voltar. É sobre pegar esse mapa do que eu quero ser, olhar a rota de novo, aquele caminho traçado, e seguir
um passo de cada vez. Porque às vezes a gente olha esse mapa, a gente entende o caminho a seguir, só que guarda esse mapa. Aí você trilha o seu caminho. Até que em algum momento você percebe que na verdade você já se perdeu. Então você precisa lembrar que você traçou uma rota nesse mapa, que existe um mapa, para pegar ele novamente, olhar a rota e se achar. Porque afinal a estrada é longa e leva tempo. E essa questão de ser constante na busca das minhas melhorias, do que eu quero ser, é interessante também porque, por mais que hoje eu enxergue com essa empatia e eu tenha mais paciência, eu acho, nesse processo todo, na caminhada toda, porque você entende que leva tempo, que demora, e na internet eu acho que a gente perdeu um pouco desse senso, sabe? Você vê o feed de alguém, pessoas que estão aí na internet há 10 anos, você pega um vídeo de antigamente, aí do nada a pessoa, do nada, entre aspas, a pessoa muda de uma forma muito rápida, né? Pô, 5 vídeos depois a pessoa tá diferente, num lugar diferente, e você tem essa impressão de que foi do nada, foi repentino, foi rápido. Sendo que, na verdade, se você for olhar mesmo, foram anos de transição, né? Mas eu acho que a internet, ela tem essa coisa de distorcer um pouco o tempo pra gente. Essa percepção das vitórias dos outros. Parece que pros outros é sempre rápido e pra gente tá demorando uma eternidade. Então, lembrar que as coisas levam tempo, que demora mesmo, é um pouco reconfortante. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa empatia pelo meu eu do passado, mas eu não quero me habituar a isso, no sentido de que eu quero sempre buscar a minha melhor versão. Se eu observo que no passado eu estudei sobre algo e eu não apliquei aquilo e eu tô tendo que refazer muita coisa do que eu já fiz antes, eu preciso reajustar essas minhas atitudes, esses meus comportamentos para que isso não se repita. Eu preciso hoje, beleza, tô estudando de novo, o que eu preciso agora fazer, mudar daquela minha versão anterior para, de fato, conseguir aplicar aquilo ali que eu tô aprendendo, né? Porque é assim que a gente melhora. Senão a gente entra num loop de o tempo todo tem que voltar a aprender não, né? A entender coisas que a gente já viu antes. E aí a gente não sai da roda, né? A gente só fica num loop ali eterno. E não melhora de fato. Então, acho que tem essa distinção importante também de ser feita. Uma coisa é você entender que o processo demora e ter empatia e paciência com a sua caminhada, mas também de não perder esse senso de melhoria mesmo. Agora me conta aí nos comentários se esse papo todo fez sentido pra você, porque pra mim não só fez muito sentido, mas me trouxe uma calma. É muito importante pra mim lembrar que as coisas levam tempo e precisa da constância para que as coisas aconteçam também, sabe? A gente precisa não só estudar, não só entender alguma coisa, mas repetir para aprender e aplicar com constância para que, de fato, a mudança chegue até a gente. Eu espero que tenha sido também significativo para você. Deixa aí nos comentários se foi. Deixa o like aí no vídeo também, agora que você já chegou no final. Provavelmente você gostou do vídeo. E se inscreve também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.